Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor, promoção aniversário. Participe! Imóveis Brasília, é show de televisores. Olá, boa noite. Boa noite para você. Suspeito de pedofilia é preso com mais de 70 fotos e vídeos de menores. A investigação tenta descobrir quem são as vítimas. Novas imagens mostram as agressões ao motorista que atropelou um motociclista e arrastou a moto dele por quase 2 quilômetros. Deputados aprovam um aumento de 32 milhões de reais no repasse de dinheiro para o Ministério Público. Por outro lado, o orçamento prevê queda de 220 milhões de reais na verba para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Copel muda visual da fatura e com novas informações e mais detalhes sobre o consumo dos clientes. Diferente nessa conta. Foi uma coisa nova, pegamos a gente de surpresa. Começam as obras de iluminação do Contorno Sul. O trabalho deve durar 6 meses entre Curitiba e Araucária, na região metropolitana. Voluntários da Pastoral da Criança ajudam a divulgar imunização contra a paralisia infantil, desmentindo as fake news divulgadas sobre a vacina. Do conhecimento científico, nós temos um aplicativo que a mãe pode acompanhar, o pai pode acompanhar seus filhos, né, a idade certa de tomar a vacina e principalmente tenha certeza que não tem fake news. Ao vivo, você viaja com o Boa Noite Paraná direto para Francisco Beltrão, onde agora faz 26 graus. Daqui a pouco eu trago para você, junto com o Rafael Costa, direto do Noroeste, a previsão do tempo e muito mais. Que bom que você está começando a sua semana com a gente. Boa Noite Paraná começa agora. A polícia começou a ouvir hoje as testemunhas das investigações sobre a briga de trânsito que terminou com o motorista de uma caminhonete arrastando uma moto por quase 2 quilômetros em Londrina. Hoje o Boa Noite Paraná teve acesso com exclusividade a esta imagem, que mostra motociclistas agredindo o motorista da caminhonete depois de persegui-lo. O homem que fez as imagens conta o que viu e ouviu antes da caminhonete parar. Eu achava que era um avião caindo, na verdade, porque fazia um barulho um chiado muito grande. E quando eu vi, tinha uma caminhoneta saindo faísca do lado de baixo, assim, né? E vários motoqueiros em volta da caminhoneta. Ele fez este vídeo assim que o veículo parou, depois de ser cercado por motociclistas. Dá para ouvir as pessoas que estavam ao lado da caminhonete perguntando sobre o condutor da moto. Na sequência, o motorista começa a apanhar. Primeiro com o uso de um capacete. Depois, já caído, recebe vários chutes. Minutos antes, por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira, o motorista foi flagrado percorrendo quase 1 quilômetro, arrastando uma motocicleta que ficou enroscada debaixo da caminhonete. O motociclista não estava debaixo do veículo. Na hora do impacto, ele caiu da moto e foi arremessado para perto do meio-fio de uma avenida de Londrina. Uma outra testemunha, que já foi ouvida pela polícia, disse que trafegava de carro no mesmo sentido dos dois e viu quando o motorista e o motociclista chegaram em um semáforo, frearam bruscamente e começaram a discutir, um xingando ao outro aos berros. Que quando o semáforo abriu, a testemunha viu a caminhonete avançar contra a moto propositalmente, atropelando-o. Que o impacto arremessou o condutor da moto contra o meio-fio e a caminhonete saiu arrastando a moto pela via. Ainda abalado com o registro feito da janela, este homem diz o que ouviu do motorista quando estava sendo agredido. Ele gritava que não era culpa dele. Ele falava, não foi minha culpa, não foi minha culpa. Mas ele não falava muita coisa não, ele mais foi agredido mesmo, entendeu? Ele pedia para parar, falava que não era culpa dele, mas depois disso ele já ficou desacordado no chão. O motorista, Jamildo Assis Júnior, de 48 anos, foi socorrido pelo SIAT e deixou o hospital no sábado. De acordo com a Polícia Militar, ele já tem passagens por direção perigosa.
Dentro do veículo, a PM encontrou uma garrafa de cerveja consumida pela metade. O teste do etilômetro não foi feito por causa das agressões e Jamildo não foi preso. Se ele usou a caminhonete para praticar o crime como um instrumento, no caso, ele usou um carro para passar em cima de uma pessoa. E isso é uma tentativa de homicídio. Se não for isso, se for um acidente de trânsito, uma colisão sem intenção, aí nós estamos tratando de um crime de trânsito. O motociclista está internado e, segundo um familiar, o estado de saúde dele é considerado grave. Wilton Milwa tem 52 anos, é fotógrafo e o responsável por cuidar dos pais que são idosos. A defesa de Jamildo Assis Júnior diz que só vai se manifestar nos autos da investigação. E a Justiça suspendeu hoje o júri de Everton Vargas, acusado de matar a youtuber Isabeli Cristine Santos, em Pontal do Paraná, no litoral do estado, em 2018. A suspensão foi depois que jurados sorteados para o conselho de sentença foram dispensados. A defesa do réu questionou se alguém do conselho tinha pré-julgamento do caso, e 6 responderam que sim. Com um número insuficiente de jurados, foi feito um pedido para remarcação do julgamento. O júri foi adiado pela segunda vez. Segundo o Ministério Público, Everton responde pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo. Isabelle morreu em fevereiro de 2018. De acordo com a Polícia Civil, ela estava em um carro com os pais e um amigo quando foi atingida por um tiro. O disparo, segundo as investigações, saiu da arma portada por Everton, que atirou 3 vezes contra o carro. Na sentença que decidiu pelo júri popular de Everton, a Justiça definiu que o irmão dele, Cleverson Vargas, que dirigia o carro onde os dois estavam, fosse processado por embriaguez ao volante. Na época, eles disseram que foram ameaçados e agiram por instinto de defesa. Ainda não há nova data para o julgamento. Em nota, a assistência de acusação diz que aguarda um novo julgamento e espera que a resposta punitiva venha ao réu. A defesa do réu diz que o Conselho de Sentença de Pontal do Paraná demonstrou o senso de justiça quando indicou que os jurados estavam impossibilitados de julgar o caso. E o Ministério Público denunciou o policial civil que teria pedido dinheiro para não aplicar uma multa ambiental contra um motorista de caminhão aqui em Curitiba. Nós mostramos esse caso há quase um mês aqui no Boa Noite Paraná. A gente vai saber mais detalhes ao vivo com o Wilson Kirsch. Oi, Kirsch, por quais crimes esse policial foi denunciado, hein? Boa noite. Oi, Ellen, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O policial foi denunciado pelos crimes de concussão, quando um servidor exige alguma vantagem em função do cargo, e também adulteração de sinal do veículo, porque quando foi preso, segundo a polícia, ele dirigia um carro com placas adulteradas. Esse caso foi lá no fim de setembro e, como você já disse, a gente mostrou aqui no Boa Noite Paraná. O motorista de um caminhão caçamba, ele disse que passava perto de um aterro sanitário, perto de São José dos Campos, entre São José dos Campos e Curitiba, quando foi abordado pelo policial Cássio Laércio de Almeida da Silva. Segundo o motorista, o policial o acusou de estar fazendo descarte irregular naquele local e pediu R$ 1.500 para fazer vista grossa e não levar o motorista preso por crime ambiental. Assustado, o motorista aceitou, só que ele é pai de uma advogada. Aí os dois procuraram a delegacia e denunciaram o caso à polícia, que montou uma operação para prender o policial civil. Ele se apresentava como investigador da Delegacia do Meio Ambiente, mas na verdade trabalha na Delegacia do Adolescente e da Mulher de São José dos Pinhais, ou pelo menos trabalhava. A pedido do Ministério Público, ele foi afastado do cargo. A defesa do policial diz que ele é inocente e que isso vai ficar demonstrado ao longo do processo. Ellen. Wilson Kirsch com as últimas informações. Obrigada, Kirsch. A Justiça determinou que o Banco BMG não libere mais empréstimos consignados a pessoas que não tenham demonstrado por escrito a vontade de contratar o serviço. Nós mostramos em agosto, aqui no Boa Noite Paraná, que a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública alegando que quase 200 idosos tiveram valores descontados da folha de pagamento de forma irregular. Segundo os defensores, houve propaganda enganosa e violação do direito do consumidor. Na decisão desta semana, que é liminar,
A Justiça também determinou que os termos do contato sejam mais claros e que não seja enviado cartão de crédito não solicitado. O BMG diz que não recebeu formalmente a intimação e que vai se manifestar nos autos do processo. O banco informou ainda que cumpre todas as regras e leis e trabalha com ética e transparência. Depois do intervalo, as informações ao vivo das obras de iluminação no Contorno Sul, aqui em Curitiba. O Contorno faz a ligação entre as entradas, aliás, as estradas que vêm do interior do estado e aquelas também que levam ao litoral. E a conta de luz da Copel está de cara nova. Daqui a pouco a gente mostra o que mudou. Boa noite, Paraná. Volta rapidinho. Até já. Aproveite a terça e quarta verde do Cidade Canção. Hortifruti de qualidade com as melhores ofertas. Alho a granel 100 gramas, 1,45 no Clube Mais. Laranja pera quilo, cenoura quilo, beterraba quilo, 1,69 no Clube Mais. Melão amarelo quilo, brócolis chinês bandeja 250 gramas, 2,95 no Clube Mais. Ovo galinha mantiqueira branco PVC com 20, 10,99 no Clube Mais. E ainda tem mais. Filé de peito 13,98, arroz coroa 13,98 no Clube Mais. Óleo de soja 6,39 no Clube Mais. Papel higiênico Atuale 9,90 no Clube Mais. Nova loja em Cambé, venha conhecer. Quando criamos a Frimeza, a gente já acreditava na propaganda boca a boca. Tínhamos certeza de que fazendo produtos bons de verdade, todo mundo iria falar bem da nossa marca. Hoje, a gente percebe que tinha razão. Tanto que chegamos aos 45 anos, com cada vez mais pessoas experimentando e recomendando. Frimeza, há 45 anos, quem experimenta, recomenda. Celebrar nas terças e quartas de Feira do Mufato. Tudo fresquinho e com os selinhos de descontos. São 7 modelos para colecionar e muita elegância para servir. Banana, tomate, 3,89 o quilo. Mexerica, quilo. Kiwi, 500 gramas. Uva, 500 gramas, 5,97. Ovo com 30 unidades, 14,90. Bisteca suína, 11,97 o quilo. Margarina Becel, 500 gramas, 6,98. Papel Mili no Clube Fato, 19,90. É só juntar, colecionar e comemorar. Selinhos de descontos incríveis Super Mufato. Estamos de volta, agora às 7h12. Você vê aí a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, imagem ao vivo de Apucarana, no norte do estado. A cidade vai ter transporte público de graça no segundo turno das eleições, domingo próximo, dia 30 de outubro. Agora faz 25 graus em Apucarana. É isso, boa noite, Paraná, ligando todas as regiões do estado, inclusive Apucarana, que aparece por aqui. Começaram hoje as obras de iluminação do Contorno Sul, aqui em Curitiba. A obra vai durar 6 meses e inclui um trecho em que a falta de visibilidade é uma queixa bem antiga dos motoristas. Bora para lá então com o Marcelo Rocha, que traz para nós essas informações. Marcelo, o pessoal pede luz porque realmente precisa, né? É um trecho bem escuro durante a noite e causa, claro, muitos acidentes, né? Por aí, boa noite. Oi, Ellen, boa noite. É bem escuro mesmo, a gente já fez muitas matérias por aqui mostrando essa queixa dos motoristas, né? Para tentar resolver o problema, uma obra começou hoje por aqui, uma obra que vai ser administrada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, a Comec, e que prevê a instalação de postes de iluminação no canteiro central de 10 quilômetros da rodovia BR-376, o chamado Contorno Sul, e também nas ruas laterais, as marginais. É uma obra que deve demorar 6 meses, começou hoje de leve com a sinalização do primeiro trecho e também com a organização para o início propriamente dito da obra. Vamos dar uma olhada aí no que prevê essa obra e como é que ela vai funcionar e que tipo de providências vão ser tomadas para evitar o transtorno dos motoristas. Afinal de contas, é uma obra que começa na porta de entrada também da temporada de verão, né? Vamos dar uma olhada. Hoje, os operários das duas empresas que vão tocar a obra sinalizaram o trecho sobre o viaduto na saída para Ponta Grossa. É neste trecho da BR-376 que as obras começam. Vão se estender por pouco mais de 10 quilômetros nos 2 sentidos do Contorno Sul. A previsão é instalar 2 postes a cada 30 metros. Serão 650 luminárias de LED no canteiro central e nas marginais. O projeto, bancado com recursos do governo do estado, vai ser executado pela Comec, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba. Assim que forem ficando prontos, os trechos já terão a iluminação acionada.
O contorno sul é uma das principais rodovias da região metropolitana e tem uma rotina de tráfego intenso e pesado. É a opção para quem chega de várias regiões do interior do estado, além da conexão de Curitiba com as saídas para São Paulo, Santa Catarina e o litoral do estado. As obras vão atravessar o período de temporada, em que o movimento cresce ainda mais com a passagem de veranistas. A gente entende que nós teremos ainda todo o mês de novembro para estar fazendo esse início, e o mês de dezembro, embora seja um mês de alto fluxo aqui, mais do que é o normal, a gente já vai estar com a obra em curso, e com isso a gente vai poder fazer alguns ajustes eventuais que sejam necessários para evitar, né, o maior impacto e para minimizar o transtorno que será causado, obviamente, aqui com essa obra na rodovia. Os trabalhos devem durar 6 meses e vão custar 21 milhões de reais. Bom, reforçando então, esse trecho da 376, o contorno sul, é acesso de muita gente que vem do interior do estado, Londrina, Ponta Grossa, de algumas regiões do oeste e sudoeste, e passa por aqui para ter acesso ao litoral, a saída para o litoral de Santa Catarina e também para o litoral do Paraná, além de ser conexão para São Paulo. Ou seja, muito movimento sempre aqui e que tende a aumentar na temporada. A estratégia da Comec é adotar a interdição de uma das pistas do trecho, depois a interdição da outra pista quando a obra for feita no outro trecho, e a Comec admite rever essa estratégia se houver muita lentidão durante o período de temporada. Ou seja, começa de um jeito, avalia-se a estratégia para evitar transtornos para os motoristas e se precisar mudar, muda essa estratégia. A gente vai acompanhar e inclusive torcer para que a obra saia no prazo previsto, que é 6 meses. Voltamos com vocês aí, Ellen e Soler. É isso, uma obra que é importante para um monte de gente, né, Marcelo? Antes a reclamação era sobre a qualidade do asfalto do contorno sul, que era péssima. Agora, com o asfalto melhor, que a iluminação também reduza, né, os riscos de acidentes por lá. Valeu, Marcelo. Este mês, consumidores da Copel começaram a receber uma conta de luz com um visual diferente. Assim que a fatura chegou, a Graziele notou na hora. Eu falei, o que aconteceu, né? O que tem de diferente nessa conta? Foi uma coisa nova, pegamos a gente de surpresa. E a Graziele não tá errada. A fatura da conta de energia tá de cara nova. Em uma rápida olhada, o novo tamanho já chama a atenção. Segundo a Copel, as mudanças atendem a uma exigência feita pela Secretaria Estadual da Fazenda para que a conta de luz seja emitida da mesma forma que a nota fiscal eletrônica. O mesmo vale para todas as distribuidoras de energia do país. O gerente comercial da Copel explica que a modificação vai facilitar o entendimento do consumidor ao olhar para as informações. Os dados, por exemplo, de consumo, antes que ele tinha de forma apenas numérica, agora ele vai ter um histórico de consumo de forma gráfica, vai ficar mais simples o entendimento. Os tributos, antes aparecia só o ICMS do lado, agora aparece o ICMS e o PIS e COFINS num quadro específico. Então, de forma geral, o entendimento vai ficar muito mais simples. A nova fatura ainda apresenta um QR Code para quem optar pelo pagamento por Pix, direto pela câmera do celular. O gerente comercial da Copel também explica que a mudança não impacta no valor da conta e que vai garantir mais transparência na comunicação com a Secretaria da Fazenda. Vai facilitar a vida para o cliente e também para a Secretaria da Fazenda, que vai ter todos esses dados de forma online da Copel. E hoje foi o terceiro dia seguido de sol. Fazia tempo que a gente não via tantos dias de sol assim. Aliás, não tem nem roupa para isso, mas quem tem roupa e está muito elegante na estreia do Boa Noite Paraná aqui com a gente é o Rafael Costa. O Rafa tá passando calor com esse terno que eu sei que aí é quente, hein? Boa noite, bem-vindo. Oi, Ellen, boa noite para você, para o Soler, para todo mundo. Aqui no Noroeste, manter esse look aqui não é fácil não, viu? E olha, amanhã, quem trabalha aqui de terno e gravata vai passar por mais um dia encalorado e ensolarado. E isso não só aqui, em todo o nosso estado. O sol, inclusive, vai predominar por todo o Paraná. Pode ter alguma formação de nuvens no nosso litoral, talvez uma pancada ou outra, por causa de uma umidade que está vindo do mar. Essa saudade do sol levou muita gente no fim de semana aqui no Noroeste para as prainhas de água doce em Porto Rico. E aí a gente preparou para vocês aí o pôr do sol de Porto Rico de hoje, para vocês darem uma olhada. Esse calor já era para ter chegado ao estado desde que a primavera começou, mas as frentes frias e também a chuva não estavam deixando isso acontecer.
Agora que não tem nenhum sistema atuando no Paraná, os termômetros passaram dos 30 graus na faixa norte e noroeste do nosso estado. Essa diferença é em relação às mínimas e essa é uma diferença grande. A gente separou aqui Paranavaí, ó, que começou o dia com 17 graus, aí variou 15 graus e no meio da tarde, por 3 horas da tarde, chegou aos 32 graus. Em Londrina, a variação foi um pouquinho menor, mesmo assim foi uma variação grande de 14 graus. Os termômetros foram dos 16 até os 30 graus. No sul e no leste, essa variação, essa diferença é um pouquinho menor, mas ó, a gente separou Curitiba, que ainda assim teve uma variação considerada alta de 11 graus, tá? Segundo, inclusive, o pessoal, essa termômetros de Curitiba hoje chegaram aos 25 graus. A gente separou, inclusive, uma imagem da nossa câmera aqui de Paranavaí, para vocês darem uma olhada na nossa torre lá de fora. Vocês estão vendo ao vivo agora o Porto Rico, gente. A gente está indo para a praia de Água Doce e agora sim vocês estão vendo Paranavaí com esse céu que ainda não está totalmente escuro, o que na primavera é muito comum, muito normal, já que a gente precisa ter essa variação toda, né? Aqui no Paraná, inclusive, gente, amanhã a variação entre as máximas vai ficar entre os 26 e os 30 graus e a mínima vai ser entre 10 e 17 graus. Ellen, Soler. Ô, Rafa, que lindo esse pôr do sol aí em 28 graus, 7h20 da noite. Mas me conta, você falou de amanhã. Dá um spoiler pra gente do restante da semana? Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso, sim. Inclusive, a gente quer contar para vocês que vocês vão ter que se preparar para essa semana, porque ó, começa até quarta-feira com o tempo firme, depois no meio da semana começa a chover em todo o estado e no fim da semana, com a chegada de uma frente fria, a temperatura vai cair. Para o fim de semana, essa temperatura pode chegar, inclusive, perto dos 0 graus, gente, em algumas partes do nosso estado. É o que estão prevendo os meteorologistas, mas a gente vai, é claro, atualizando isso para vocês ao longo da semana aqui no Boa Noite Paraná. Tá combinado. Rafael Costa ao vivo, direto de Paranavaí. Fica com a gente essa semana aqui na Previsão do Tempo. Até amanhã, Rafa. Depois do intervalo, em meio a uma crise financeira, deputados estaduais aprovam um aumento do orçamento do Ministério Público. E você vai ver o trabalho de voluntários da Pastoral da Criança para aumentar os índices de vacinação contra a paralisia infantil. Boa Noite Paraná volta já. Existe uma palavrinha que é fundamental para a realização dos nossos sonhos através de uma boa organização financeira: planejamento. Diferentes objetivos envolvem diferentes prazos para chegarmos lá. Tenha um dinheirinho separado para suas necessidades de curto prazo. Já para os sonhos maiores, coloque uma meta de quando você deseja realizá-los: 10, 15, 20 anos, e divida o valor pela quantidade de meses. Isso vai te ajudar a encontrar um produto financeiro que combine com seu objetivo e te dará um alvo mensal mais claro para você se programar. Educação financeira, patrocínio Sicredi. Educação financeira mais fácil é com a poupança premiada Sicredi. Show de televisores Móveis Brasília. Smart TV LG 43 polegadas 4K, só 10 de R$ 289,90 sem juros no cartão em Móveis Brasília. Eu descobri que tinha câncer, mas ainda bem que foi no exame de rotina. Eu tô curada. O câncer de mama e o do colo do útero tem muitas chances de cura, se descobertos precocemente. Previna-se, conheça seu corpo, consulte seu médico ou procure a unidade de saúde e informe-se sobre os exames preventivos. A saúde da mulher é prioridade no Paraná. Faça da prevenção uma rotina em sua vida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Promoção Aniversário Condor. Concorra a 100 mil por semana em várias compras. E mais um ano de supermercado grátis. Açúcar cristal Colombo 2 quilos, 5,98. Margarina Qualy 500 gramas, 7,59. Coxa com sobrecoxa com dorso, 6,59 o quilo. Colchão mole, 27,90 o quilo. Sabão Tixan 1,3 kg, 15,98. Papel higiênico Mili 16 rolos, 18,90. Fralda Huggies tripla hiper, 59,90. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. A Assembleia aprovou hoje, em primeira votação, o aumento do repasse de dinheiro público
a outros poderes do Estado. O Ministério Público, por exemplo, deve receber a partir do ano que vem quase 32 milhões de reais a mais. O projeto foi apresentado pelo governo do Estado. Foi rápido, como o governo queria. Em regime de urgência, o projeto foi apresentado, votado e aprovado em plenário em primeira discussão em menos de uma semana. Foram 32 votos a favor e 11 contra. A proposta mexe com o caixa do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. Prevê mais dinheiro aos poderes a partir de 2023, ano em que o próprio governo do estado prevê queda na arrecadação de quase 8 bilhões de reais com a redução das alíquotas do ICMS. E os reflexos podem aparecer, por exemplo, no Fundo de Combate à Pobreza, que financia a maior parte dos programas sociais do estado. O chamado FECOP, no ano que vem, deve ter uma perda de 220 milhões de reais, segundo a Secretaria da Fazenda. O projeto, aprovado hoje, aumenta de 4,1% para 4,2% a fatia do orçamento destinada ao Ministério Público, o que representa quase 32 milhões de reais a mais em 2023. A proposta também permite que o Estado assuma, a partir do ano que vem, dívidas de pequeno valor, chamados de precatório, que antes eram de responsabilidade dos cofres dos próprios poderes, e cria um crédito adicional de 20 milhões de reais à Defensoria Pública. O projeto foi alvo de muitas críticas hoje durante a sessão na Assembleia. Mabel Canto, do PSDB, disse que esse dinheiro poderia ser usado em outras áreas prioritárias, como para reduzir a fila de espera por cirurgias e consultas com especialistas. E aí, quando eu vejo o orçamento sendo remanejado aí para 30 milhões para o Ministério Público, eu me pergunto o que faz com 38.500 pessoas que estão esperando? Será que esses recursos não poderiam ficar na área da saúde, por exemplo? O deputado Tadeu Venere, do PT, falou em privilégios a poderes que, segundo ele, já recebem muito dinheiro. Não é possível que uma democracia conviva com uma desigualdade onde uns ganham R$ 1.200 e outros ganham 10, 20, 30 vezes. Homero Marquesi, do PROS, levou dados à tribuna. Ele questionou o aumento de repasse de dinheiro com base no portal da Transparência dos Poderes. Segundo o deputado, todas as instituições têm dinheiro sobrando, guardado em fundos. O levantamento foi divulgado pelo deputado também nas redes sociais. Ele afirma que o Tribunal de Justiça tem recursos em fundos que somam 1 bilhão e 200 milhões de reais e que o Ministério Público tem guardado 235 milhões e a Defensoria Pública 106 milhões de reais. Para o deputado, não há justificativa para aumentar ainda mais o repasse de dinheiro público aos poderes. O que é curioso nesse projeto de lei do Executivo, deputado Adelino, é que o Executivo anuncia para o ano que vem que deve haver uma crise fiscal muito grande. Recentemente, houve uma audiência de prestação de contas aqui, o governo do Estado anunciou que vai haver uma crise econômica no ano que vem, mas, ao mesmo tempo, renuncia parte do seu orçamento para repassar para os demais poderes do Estado e os órgãos constitucionais do Estado do Paraná. Apesar do projeto ter sido encaminhado pelo governo do estado e ter recebido a ampla maioria dos votos aqui na Assembleia, poucos deputados da base aliada defenderam a proposta abertamente aqui em plenário. Hoje, mais uma vez, o líder do governo, o deputado Marcel Micheleto, não falou sobre o projeto nem quis gravar entrevistas. Apenas o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, defendeu a proposta na tribuna em nome da mesa executiva da Casa. A mensagem que foi enviada a essa Casa de Leis pelo governador do Estado, ela é fruto da construção de soluções compartilhadas que nós temos ao longo dos anos construído com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público. Nós estamos tratando, na verdade, de poder fazer com que tenha, do ponto de vista orçamentário, financeiro, aquilo que é correspondente à gestão compartilhada que é feita do Estado do Paraná. O projeto do governo do estado, que aumenta o repasse de dinheiro aos outros poderes, volta ao plenário da Assembleia amanhã para a segunda votação.
O governo do estado afirmou que o aumento no repasse atendeu ao pedido do Ministério Público para a abertura de novas comarcas e que os recursos para cobrir o acréscimo poderão ser realocados da reserva de contingência. Em relação à abertura de créditos suplementares, o governo disse que o impacto só será mensurável depois de definições de leis federais que podem implicar no acréscimo de despesas de pessoal, levando em conta também o cenário fiscal. O governo reforçou que a lei orçamentária ainda está em análise na Assembleia e pode sofrer alterações. Sobre o fundo, o Tribunal de Justiça do Paraná disse que o valor se refere à soma de 3 fundos. Segundo o TJ, o FUNREJUS é destinado a financiar obras e reformas nos fóruns de todo o estado do Paraná e é também usado para pagar investimentos em tecnologia da informação. Já o FUNJUS é responsável por financiar a estatização de cartórios das varas, distribuidores, contadores, entre outros, como prevê a Constituição. E o FUNSEG tem por finalidade prover recursos financeiros para a implantação e manutenção do sistema de segurança. O tribunal informou ainda que o saldo dos fundos é uma condição momentânea e não é utilizado em qualquer hipótese para o pagamento de magistrados. O Tribunal de Contas do Paraná informou que o fundo é formado por recursos de multas aplicadas pelo órgão ao longo dos últimos anos e que tem por finalidade suprir o tribunal com recursos necessários para fazer face às despesas com aprimoramento das ações de controle externo. O Tribunal de Contas disse que não são admitidos pagamentos de gratificações e encargos com custeio de pessoal. A Defensoria Pública do Paraná diz que o dinheiro do fundo está comprometido para o pagamento de pessoal e manutenção da instituição e que a suplementação orçamentária para 2023 vai possibilitar investimento direto a um serviço de assistência jurídica mais amplo e melhor para a população com renda familiar de até 3 salários mínimos. Segundo a Defensoria, não é possível fazer novas contratações sem aumentar a receita. A Assembleia Legislativa afirmou que a sobra do dinheiro destinado à casa já foi devolvida ao Estado no começo do ano. E, por fim, o Ministério Público do Paraná, até o momento, não nos deu retorno. E os vereadores de Cascavel aprovaram em primeira votação hoje um projeto para aumentar o número de parlamentares na cidade. Atualmente são 21 cadeiras na cidade. Ao vivo, a gente vai até lá para conversar com o Diego Canci para saber quantos vereadores a mais a cidade pode ter se esse projeto passar, hein, Diego? Boa noite. Oi, Ellen, boa noite. A proposta é aumentar 2 cadeiras no Legislativo aqui de Cascavel, ou seja, passar dos 21 vereadores atuais para 23 a partir de 2025, se essa proposta for aprovada. Hoje já teve uma primeira votação e dos 21 parlamentares, 20 foram favoráveis e apenas um contrário a esse aumento. Se a gente for considerar o impacto financeiro que isso pode trazer para o orçamento anual da casa, são R$360 mil só em relação ao salário desses 2 vereadores, já que cada parlamentar aqui em Cascavel recebe atualmente R$15 mil mensais. Só que ainda cada um desses vereadores pode contratar 2 assessores parlamentares que recebem R$5.800 cada e também um assessor especial que recebe R$8 mil, ou seja, pelo menos mais R$500 mil de impacto no orçamento anual. Essa proposta volta a ser discutida e votada amanhã a partir das 2 da tarde. A gente conversou hoje com o presidente da Câmara. Olha só. Nós temos uma Câmara que pode gastar até 5% do seu orçamento. Nós gastamos 1,5% do orçamento com o pessoal. Portanto, nós estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal. Só para a gente fazer uma comparação, Cascavel tem 330 mil habitantes e atualmente 21 vereadores. Cidades maiores aqui no estado, como Maringá, que tem 430 mil habitantes, tem atualmente 15 vereadores e Londrina, com 580 mil habitantes, 19 vereadores. Hoje também foi votada, numa primeira votação, a proposta de integrar um 13º ao salário dos vereadores aqui na cidade. Essa proposta teve 16 vereadores favoráveis e apenas 5 contrários. Ela também volta a ser discutida amanhã na pauta da sessão que começa às 2 horas da tarde. Nenhuma dessas 2 propostas precisa da sanção do Executivo de Cascavel. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Diego Canci. A gente continua de olho, tá? Para te atualizar sobre esse projeto que tramita lá em Cascavel. Valeu, Diego. Um homem de 31 anos foi preso hoje em Curitiba, suspeito de armazenar e fazer vídeos com conteúdo de pornografia infantil.
Segundo a polícia, o suspeito tinha pelo menos 74 fotos e vídeos criminosas armazenadas. O celular dele foi apreendido e vai passar por perícia. A prisão do suspeito é preventiva, ou seja, sem prazo determinado para terminar. A polícia trabalha para identificar ainda quem são as vítimas dele. E olha só, a procura pela vacinação contra a polio está abaixo da meta em todo o estado. A gente está batendo nessa tecla aqui no Boa Noite. E para proteger os pequenos da doença, voluntários da Pastoral da Criança estão intensificando o trabalho nas comunidades mais pobres. É percorrendo as ruas dos bairros mais pobres que as voluntárias da Pastoral da Criança levam a missão de cuidar dos pequenos. Viemos hoje para nossa visita domiciliar. Pode entrar. Para nós estarmos conversando um pouquinho. E agora elas ganharam uma nova tarefa: convencer os pais a levarem os filhos para vacinar. Então daí quando elas falam lá que tem vacinada, eu pego a carteirinha e vou vacinar. As voluntárias da Pastoral da Criança vão de família em família, conversando com as mães, com os pais. E se por acaso existe alguma dúvida com relação à vacina, essas pessoas têm informações com base na ciência para trazer informação correta. A equipe conta com um aplicativo da Pastoral, com informações sobre vacinação. É trazer a conscientização, é trazer de fato, a verdade sobre toda a questão da importância da vacinação, Trabalhar mesmo com subsídios que venham concretizar a grande importância da vacina. No Paraná, a cobertura vacinal da poliomielite está em 74% entre as crianças até 4 anos. No Brasil, a procura é menor, 68%. Já entre as crianças que são acompanhadas pela Pastoral, o resultado é melhor. Mais de 80% estão com a carteira de vacinação em dia. Cuidar da vacinação é uma tarefa antiga da Pastoral. A fundadora e médica Zilda Arnes foi quem coordenou a primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite em 1980, depois de um surto da doença no Paraná. Na época, o criador da vacina da gotinha, Albert Sabin, veio ao país acompanhar a vacinação. O coordenador da Pastoral da Criança está preocupado com a baixa procura pelo imunizante. Então você tem a vacina, tem o conhecimento científico, tem o método e o mais interessante, conseguimos erradicar a poliomielite, conseguimos erradicar a paralisia infantil e hoje correndo o risco de voltar. Os pais que sabem da importância da vacina mostram com orgulho a carteira de vacinação dos filhos, como a Leandra, mãe de 4 crianças. Mas a deles é todos em dias, não tem nenhuma em falta. Então quando a líder chega aqui e pede a carteirinha, dá até orgulho de entregar? Dá, né? Eu acho que ser mãe é um orgulho, né? Ser mãe é um orgulho, então a gente cuida com o maior amor e carinho. E para cuidar não precisa de muito, né, Sônia? A vacina está disponível, é de graça, você protege o seu filho, dá para ele a maior prova de amor que você pode dar. É isso aí, para não se arrepender no futuro também, né? Imagina passar por uma situação, ver o filho doente, sabendo que no passado você deveria ter dado a vacina mesmo. Isso, é uma culpa que ninguém merece carregar, tá? Ó, a Marli participa aqui de Antonina, ela te gosta quando você coloca a sua cidade. Ela diz que a Pastoral, mais uma vez, mostrando o trabalho de fé, de vida, dedicação e amor para todas as crianças, que elas possam ter uma vida com saúde em abundância. Obrigado, Marli, e a todos pela audiência. A gente termina aqui. Você sabe que estamos também no Globoplay e amanhã tem mais. É isso, força que a semana está só começando. Até amanhã. Boa Noite Paraná. Oferecimento Condor, promoção aniversário. Participe! Imóveis Brasília, é show de televisores. O Nordeste